Então, partindo de onde paramos, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos implementar agora o formulário para que esse campo, esse nosso código fique um pouco mais organizado, né? Fique um pouco mais correto e mais interessante. Outra coisa que eu vou fazer bem aqui é, em vez de colocar IMC, eu poderia até criar uma mensagem padrão, né? Ah não, na verdade não ficaria legal, mas vamos deixar do jeito que tá. Deixa do jeito que tá. Deixa assim. Bom, para implementar o nosso formulário, o que nós vamos fazer? Essa parte da coluna, onde fica, né, a coluna, nós vamos colocar tudo isso aqui dentro de um widget, wrap with widget. Se você está se perguntando como é que eu faço isso, né, basta você apertar Alt Enter e aí você tem essas opções. Eu vou colocar dentro de um widget e esse widget vai ser nada mais, nada menos do que um form. Opa, form. Tá, o que é um form? Ele exige por... exige, né? Um formulário exige os filhos, né, obviamente, e ele também precisa que você especifique qual é a chave. Aqui não sei se ele vai mostrar, no caso a chave não sei se seria essa. Ele precisa que você especifique uma key, né? Olha só, aqui nós temos uma key. E essa key nada mais é do que uma global key. Nós vamos criar ela aqui em cima. Ela vai ser imprescindível para isso, né? Porque todo formulário precisa de uma key para essa key se referenciar a esse formulário, entendeu? Basicamente isso. E para a gente criar ela, nós vamos aqui já está aqui embaixo, né? Global key. Agora tem importante, né? Essa parte aqui, se você tiver dúvida, em ler a própria documentação que eu deixei até aberto aqui, ele dá, olha, acho que essa bem daqui. Pronto, como construir um formulário com validação. Ele te dá todo o passo a passo completo, cara. Então nós vamos seguir isso aqui. Primeira coisa, crie um form, né, com um global key. Então, olha só aqui embaixo, ele criou o formulário e especificou a key. E essa, ele deu o nome, né, de uma variável privada, né? Como é que fala, cara? Underline, né? Underline, ele especifica a variável como sendo privada. Então seria só para esse formulário aqui. Voltando que tava um barulho aqui, né? Bora lá. Aqui é a variável, né, restrita que ele criou para esse arquivo. No caso seria uma form key. Form key, criada dessa forma. Bom, e aqui em cima a gente vai instanciar ela, né, da seguinte maneira. Que ele deu até aqui em cima. Cadê? Final form key, form state. Podemos criar exatamente dessa mesma forma que vai servir. Final, passamos o nome dela, form. E aí, global key. Aqui nós passamos, né, form state. Ok, é só isso. E agora a gente vai fazer as validações nos campos de text field. Porém, o que acontece é o seguinte. Aqui ele pede para a gente adicionar um text form field com lógica de validação. Porque se fosse um text field, não teria como você especificar uma validação. Por exemplo, se ele estiver nulo, se ele estiver vazio, então você mostra tal coisa, né? Por exemplo, no nosso caso, se a gente apertar aqui em calcular, eles estão vazios, né? Então nós precisamos mostrar uma mensagem de erro. Então, através do text form field, nós conseguimos aplicar essa validação. E para isso a gente pode fazer a seguinte coisa. Outra coisinha que pode atrapalhar é porque é o seguinte: como a gente está utilizando uma função, né, que vai gerar para a gente, nós teremos que verificar também se o nosso campo ele é de altura ou se ele é de peso. Nós teremos que fazer essa verificação aqui. Então, vamos tentar ver, né? Então, bora lá. Outra coisa. Bom, vamos começar daqui. Trocar esse text field para text form field. E o que, é que nós vamos precisar especificar dentro dele? Justamente na verdade nem é nessa chave, mas é a validação. Vamos continuar seguindo passo a passo aqui, que ele é mais correto, né? Olha só, text form field a gente especifica um validator que vai receber uma função anônima, que essa função terá como parâmetro um valor, e esse valor vai ser o que ele vai verificar.
Se esse valor ele for igual a nulo, ou se ele estiver vazio, esse value.isEmpty ele é justamente para verificar se está vazio. Então vamos lá, a gente vai colocar embaixo do decoration, colocar embaixo dele o validator. E aqui, fazer da mesma forma que ele está passando aí, né? Uma função anônima, deixa eu ver se dá dessa forma. Aqui vamos passar um value. Aqui dentro nós vamos fazer a verificação. Se esse valor, se o value for igual a nulo, ou o value.isEmpty, ou seja, se ele estiver vazio, então nós vamos retornar return. O que nós vamos retornar? Vamos retornar o seguinte, eu até já pensei numa coisa que pode dar certo. Informe, agora que tem um problema também. Eu pensei que ia dar certo, mas não. Por exemplo, porque se for o peso, seria insira seu peso. E se for a altura, insira sua altura, né? E aí tem essa diferença, que é o peso e a altura, ou seja, são palavras, né, diferentes. Então, teremos que verificar mesmo se os campos, né, são de altura ou se ele é de peso. Então, bora lá. Como é que a gente poderia fazer essa verificação? Se o value for igual a... Primeira coisa que eu vou verificar aqui também é o seguinte. Se o label... ele serve. E se o label for igual a altura e o value foi igual no... Ou, ele está me dando um erro. O que será? O que será isso? Eu vou pausar aqui, daqui a pouco eu volto. Bom, eu voltei aqui, eu criei essa estrutura. Primeiro a gente faz a verificação, se ele estiver vazio, estiver ou nulo, né? E a gente coloca, depois de entrar nessa verificação, verifica se ele se a label é igual à altura, né? Se for, ele vai me retornar em zero a sua altura. Se não, ele vai me retornar em zero a seu peso. E daí sim, se não for nenhum desses casos, né? Ou seja, na verdade, se ele nem tiver isso aqui, ele já vai me retornar um nulo. Então vamos testar, né? Vamos ver se isso aqui dá certo. Agora ele pediu para a gente criar um botão para validar e enviar o formulário. Tá aqui o elevator button. Bom, outra coisa que a gente vai fazer, né, aqui no nosso button, nós vamos especificar esse antes de chamar essa função calculate, ou seja, porque nós teremos que validar antes de chamar a função calculate, né? Então esse onPressed ele vai chamar uma função anônima que vai verificar o formulário, né, através de um validator. Como é que a gente faz isso? Basicamente a gente verifica se o formKey.currentState.validate faz essa verificação. O que ele está mostrando aqui do lado? Na verdade, se ele tiver, no caso, se isso aqui for, tiver válido, a gente tem uma função calculate. Então é dessa forma. Aí sim a gente chama a nossa função. E se não for, né, a gente não chama nada e ele não vai calcular nada. Agora vamos verificar se está correto. No caso, como a gente já está especificando que esse é um text form field, então nós precisamos passar nenhuma key aqui, né? Vamos verificar agora, né? Vamos para colocar aqui no nosso... Vamos recarregar. Deixa eu colocar aqui. Realmente. Insira sua altura, insira seu peso. Tá dando certo, né? Então, ele não exibe nada aqui e me mostra até a mensagem de erro. Se eu colocar isso aqui e apertar em calcular, insira seu peso. E daí sim, ele... Então, podemos ver que, né, está funcionando.
Então vamos colocar 123, 123 e aí calcular. Se eu não calcular isso aqui, insira seu peso. Se eu não especificar a altura, insira sua altura. Então realmente está funcionando. Ok. Ok. O que a gente pode fazer agora é, vamos fazer o seguinte. Esse size ele é constante, então podemos utilizar um const aqui. Esses sizes de box eles também são constantes, né? Eles não vão ser alterados em nenhum momento. Então podemos utilizar um const. Da mesma forma aqui. Opa, const. Ok, então ele está me falando de algum outro erro. Deixa eu ver o que é isso aqui. 113, na linha 113 tem alguma linha morta, aparece lá um código morto. Ah, esse return null. Se eu tirar ele, o que acontece? Deixa eu recarregar. Realmente. Não tá sem necessidade ele, né? Ok, então. Vamos deixar dessa forma. Acredito que não vai ter nenhum problema. Zera seu peso. Tá correto. Então, o próximo passo agora, vamos ver. Ele tá me dando alguns outros erros, né? Esse print nós podemos tirar. Podemos tirar. O que mais? Vamos ver isso aqui. Aqui no style, né? Vamos colocar um const. Aqui também ele está pedindo um const no outline put border. E aqui ele está falando o quê? Esta função. Cara, não sei ler inglês. Vamos ver o que ele nos sugere a fazer. Ora, mas vocês lembram que eu tinha apagado isso aqui porque estava falando que estava um código morto. Mas agora, será que eu estava chamando, ele estava verificando o lugar errado? Provavelmente, né? Agora ele está dando certo aí. Ok, deixa eu recarregar. Vamos fazer os testes, né? Se eu pegar aqui, calcular, ele dá o erro, né? Não mostra nada. E aqui sim. Ok, então tá certo, né? Então, gente, é isso aí. Acabou. E veja que é um código que tá limpo, né? Não tá complicado de se entender, ao meu ver. Se vocês souberem de alguma coisa que eu posso melhorar, vocês podem me dar dicas aí, né? Falar que eu posso consertar, porque eu estou aprendendo também, estou aprendendo Flutter. É bem interessante, Flutter é muito bom mesmo, gostei. E vamos ficar por aqui, né? Caso vocês queiram, vocês podem personalizar isso aqui, deixar mais bonito, né? O que eu não vou fazer, porque, bom, o objetivo aqui é basicamente entender como fazer, construir tudo isso aqui, como, por exemplo, utilizar até uma coisa que é uma coisa importante, né, que vai ser utilizada sempre aí quando você for construir aplicativos mais complexos, que eles vão utilizar um formulário. Geralmente todo aplicativo hoje utiliza uma tela de login, e a tela de login nada mais é do que um formulário. Então, pessoal, ficamos por aqui. Terminamos, né? Foi na quinta aula, se não me engano. Até mais.